E aí, beleza? Uma vespa gigante de cintura fina atacou uma garota em uma ilha deserta. Seu ferrão afiado penetrou o corpo da jovem e a criatura a levou de volta ao seu ninho para usar seu corpo como hospedeiro para botar seus ovos. Do outro lado da ilha, outra garota havia ido até os arbustos para se aliviar. De repente, uma borboleta maior que um homem apareceu diante dela. Nesse momento, o inseto estendeu seu apêndice bucal e o inseriu na boca da garota. Em um instante, ela foi drenada de todos os seus fluidos e virou um cadáver. 4 horas antes, um avião cheio de estudantes caiu repentinamente. Mutsumi acordou e se viu em uma ilha deserta, cercada por bagagens e partes de corpos espalhadas por todo lado. Ao perceber a situação, Mutsumi correu à frente para procurar seus colegas. No caminho, ela encontrou Matsuoka, capitão do time de softball da escola. Juntos, decidiram procurar pelos sobreviventes. Nesse momento, um grito chamou a atenção de todos. Ao chegar ao local do grito, viram uma borboleta gigante atacando alguém. Essa era a jovem que tentou fugir, mas foi imediatamente drenada pela borboleta até virar um corpo seco. Logo em seguida, a borboleta atacou Mami. 2 estudantes correram para ajudá-la, mas isso também chamou a atenção da borboleta fênix. Mami, especialista em insetos, ficou em choque. Nunca tinha visto uma borboleta fênix daquele tamanho. A prioridade era salvar Naruse, a líder do grupo, que estava presa sob a criatura. Mami usou inseticida e um isqueiro para matar a borboleta com sucesso, então o grupo foi salvo. Apesar de terem conseguido repelir a borboleta fênix, havia criaturas ainda mais aterrorizantes nessa ilha isolada. Todos os sobreviventes se reuniram pensando em como sobreviver e esperando por resgate. Foi então que ouviram o som de um helicóptero. Todos acreditaram que seriam salvos se encontrassem a origem do som, mas o que encontraram foi uma vespa gigante. Naruse foi capturada por essa vespa enquanto tentava resgatar Mutsumi. O grupo ficou dividido sobre salvar Naruse ou não. Mutsumi conhecia os hábitos das vespas de cintura fina. Elas capturam suas presas e as levam para o ninho, onde botam ovos dentro do corpo da vítima. Os ovos eclodem em 3 dias e as larvas se alimentam da vítima ainda viva. Era urgente resgatá-la, mas Koji a impediu. No entanto, Mutsumi informou que o celular de Naruse tinha GPS e só obtendo-o poderiam descobrir a localização aproximada dos insetos mutantes. Com essa informação, as chances de sobrevivência aumentariam bastante. Assim, todos decidiram juntos procurar o ninho da vespa de cintura fina para resgatar Naruse. Logo encontraram o ninho. A casa inteira à sua frente era uma colmeia, mas precisavam entrar naquele lugar perigoso para salvar as pessoas. O mau cheiro de decomposição impregnava o ar. Eles abriram o cômodo, porém ficaram estarrecidos com o que viram. As pessoas no cômodo eram todos passageiros do mesmo avião. Milhões de larvas gigantes devoravam seus corpos. Koji e Misuzu atacaram as larvas imediatamente, mas isso apenas aumentou o sofrimento dos companheiros. Ao ver essa cena, Koji fugiu horrorizado e todos o seguiram para fora do quarto. Enquanto ainda discutiam o que fazer, Kazuhiko encontrou o celular de Naruse, mas então uma vespa gigante de cauda fina apareceu. Se tivessem permanecido imóveis, a vespa não os teria notado. Mas Koji viu seu irmão Koda sendo capturado pela vespa gigante. Ignorando os protestos dos companheiros, Koji correu imediatamente para dentro da casa para salvar Koda. Ao ouvir a voz do irmão, ele abriu a porta. Enquanto procurava por ele, a vespa gigante também se aproximou. No momento crítico, Mutsumi usou inseticida para salvar Koji. Embora Koda tenha sido salvo no final, Mutsumi também encontrou Naruse. No entanto, Mutsumi estava fraco demais para carregar Naruse para fora. Koji ignorou Mutsumi e correu para fora da casa. Bem nesse momento, as vespas gigantes começaram a lutar entre si. Acontece que, a pedido de Mutsumi, seu companheiro jogou detergente na casa, o que fez com que as vespas tivessem um cheiro diferente entre si e acabassem se matando. Foi então que Matsuoka apareceu para ajudar Mutsumi a carregar Naruse. Os dois estavam inconscientes devido à toxicidade e precisavam urgentemente de solução salina. Mutsumi alertou a todos para não usarem cosméticos ou outros produtos na ilha, pois o cheiro atrairia muitos insetos mutantes. O grupo concordou com o alerta de Mutsumi, cujo conhecimento sobre insetos havia sido crucial para a sobrevivência até aquele momento. De repente, Mami apontou para as costas de Misuzu com uma expressão
região horrorizada. Havia um carrapato maior que um punho. Eles haviam invadido um ninho de carrapatos. A qualquer instante, poderiam ser dominados por uma grande quantidade deles. Mutsumi orientou todos a controlarem a respiração e desacelerarem a frequência cardíaca. Em seguida, ele lançou uma pedra na direção dos carrapatos para servir de isca. Quando todos pensavam que o perigo havia passado, uma figura familiar apareceu diante deles. Era o professor de artes. O rosto do professor estava coberto por carrapatos mutantes, deixando todos atônitos. Mami gritou de medo, atraindo os carrapatos próximos com o som. Parecia que todos seriam invadidos por eles. Mutsumi derrubou o professor de artes, atraindo toda a atenção dos carrapatos, enquanto os demais corriam para um local seguro. Logo, o professor foi consumido pela multidão de carrapatos. Assim foram salvos. À noite, todos descansavam na praia. O corpo de Koda parecia ter sido invadido por um verme estranho, que se contorcia lentamente dentro dele. O grupo visitou o único hospital da ilha e colocou seu companheiro envenenado em uma cama. Depois, encontraram uma grande quantidade de solução salina no hospital e se preparavam para administrá-la. Mas ele não reagia. No fim, precisaram fazer respiração boca a boca para que ele engolisse a solução. Kazuhiko encontrou o centro de controle do hospital e, embora o computador não estivesse conectado à internet, conseguiu restaurar a energia de reserva. Também encontraram alimentos no hospital. Havia comida e eletricidade disponíveis, mas se perguntavam por que não havia ninguém por perto, concluindo que algo poderia ter dado errado. Durante sua busca, Kazuhiko descobriu algo chocante. Ao mesmo tempo, Koda acordou. Mas ele parecia muito estranho, seus olhos estavam saltados e ele fazia movimentos bizarros. Antes que alguém pudesse reagir, ele correu para fora e subiu na torre. Koji tentou resgatá-lo, mas foi impedido por Mutsumi. Ele explicou que o corpo de Koda havia sido infestado por um parasita. Agora ele chamava a criatura que o atacou. Um crisopídeo gigante surgiu diante deles, um tipo de inseto que se alimenta de fluidos corporais. Koda foi morto diretamente por ele. Misuzu e Koji entraram na casa e trancaram a porta. Ela ergueu o dedo do meio para provocar a todos. Nesse momento, a porta se abriu de repente e eles foram salvos. Kazuhiko os derrubou e os amarrou. O crisopídeo gigante precisou abandonar o alvo e subir para o telhado. Justamente quando todos achavam que a crise havia terminado, o crisopídeo gigante começou a atacar o prédio. Nesse instante, Mutsumi teve uma ideia. Ela queria usar a preferência dos insetos pela luz para criar uma armadilha. Como o amanhecer se aproximava, precisava agir rápido. Mutsumi pediu aos companheiros que retirassem todas as cortinas. Depois, solicitou que Kazuhiko controlasse a intensidade da iluminação da torre elétrica. Em seguida, ela avançou sozinha e em silêncio. Mutsumi subiu até o topo da torre elétrica e preparou tudo. Depois ligou a sirene, decidiu usar a si mesma como isca para atrair o crisopídeo gigante e então correu em direção à torre, retirando o pano que cobria a luz. O crisopídeo foi imediatamente atraído pela claridade. Naquele momento, Kazuhiko aumentou a potência. Após uma descarga elétrica intensa, o crisopídeo foi morto com sucesso. No entanto, a energia de reserva do hospital se esgotou. Eles precisaram deixar a área, pois a luz com certeza atrairia incontáveis insetos mutantes. Mas ainda faltavam 2 dias para a chegada da equipe de resgate, e eles não sabiam se conseguiriam sobreviver. Terminando assim, The Island of Giant Insects, animação de ficção científica e terror de 2020. E eu espero você com uma raquete elétrica